Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, no livro dos Salmos, Salmo de número 82. Texto da palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 82. Estamos aí na reta final dos Salmos de Asaf. Esse é o penúltimo salmo atribuído a Asaf, salmo de número 82. Texto da palavra do Senhor, do livro do Salmo, salmo de número 82. Diz assim a Escritura: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e glória e misericórdia, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença, entregar a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, de ouvirmos a tua voz que ecoa da tua palavra para os nossos corações. Pedimos ao Senhor graça, reconhecendo que não há em nós capacidade alguma de entender a vontade revelada do Senhor se o teu Espírito Santo não iluminar os nossos corações. Então, rendemos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, pedindo graça da parte do Senhor para nós. É o que oramos agradecidos. No nome santo de Jesus. Amém. Em seu romance best-seller, o jornalista e escritor americano Tom Wolfe capturou aquilo que é considerado o espírito da década de 80. Esse romance é chamado de A Fogueira das Vaidades. Posteriormente ele se tornou um filme, mas não tão bem sucedido quanto o romance, quanto o livro. Mas, Tom Wolfe, baseando as suas observações na cidade de Nova York, que ainda é o coração, do mundo financeiro, do mundo moderno, do mundo ocidental, ele viu que a atmosfera que dominava aquela cidade, todos os relacionamentos e tudo que acontecia ali, era algo extremamente motivado pela ganância, pelo poder. E ele disse que tudo estava ali para ser conquistado. Era a impressão que se tinha a respeito daquela cidade que o livro capta muito bem. E ele diz que em todos os relacionamentos, a história do livro gira em torno disso. As pessoas, nos seus ambientes encharcados de poder, de riqueza, motivados por ganância, tinham uma designação a respeito de si mesmos. Aquelas pessoas se designavam como os mestres do universo. Chamavam a si mesmos de os mestres
do universo. Ou talvez, né, como diria Asaf no Salmo de número 82, né, gente tão empavonada, né, tão cheia de si mesmo, que não se considerava nada menos do que deuses sobre a terra. O Salmo 82, ainda que seja um salmo pequeno, um salmo curto, ele é um dos salmos mais difíceis de ser compreendido, de ser explicado no contexto do saltério, né, do livro da adoração ao Senhor. Por quê? Por causa de uma palavrinha que aparece aí no verso de número 1, na segunda parte do verso de número 1, e depois é repetido no verso 6, né? Sois deuses. O que o salmista, né, tinha a intenção de descrever, tinha a intenção de capturar na sua compreensão? Muitos estudiosos dizem que o salmo está tratando de uma espécie de uma convocação, de uma assembleia das divindades, e Deus está cobrando dos deuses das nações ou das entidades espirituais do mundo antigo providências sobre o que acontecia no mundo. Isso é uma interpretação que muitos têm, mas extremamente equivocada, porque em todo o texto nós temos um espírito, né, de monoteísmo que permeia não só o texto, mas toda a palavra do Senhor. Seria estranho nós pensarmos que Deus se prestaria a um favor de reconhecer, através da sua palavra, a existência daquilo que Ele mesmo chama de inexistentes, que são os ídolos. Mas uma interpretação, né, que é a mais tradicional e clássica, né, para o termo hebraico Elohim, né, que se aplica a Deus, se aplica aos deuses do mundo antigo, mas também era utilizado no contexto das Escrituras para classificar aqueles que eram investidos de autoridade, pessoas que eram chamadas por Deus para representar Deus no mundo e na sociedade em que elas viviam. Então, esses mestres do universo, ou os poderosos, ou os deuses, estão aqui diante de Deus, prestando conta dos seus atos em um tribunal. Estranho isso, né? Mas Asaf está falando sobre Deus e está falando sobre governo civil, sobre autoridade civil, sobre política, poderíamos dizer assim, né? Nós não sabemos a ocasião do texto, a data do salmo, mas há um comentarista que diz que talvez uma oportunidade, uma janela de entendermos o que Asaf está dizendo aqui, seria a ocasião em que Absalão tomou o trono de Davi, que usurpou a liderança de Israel, e aquele movimento dele, né, tomando o poder para si mesmo, para os seus próprios fins, estava inviabilizando o projeto de Deus, o plano de Deus para as autoridades humanas. E dentro desse quadro, aqueles que estavam investidos de autoridade não estavam fazendo direito o seu trabalho. Então, temos um cântico de adoração aqui que trata sobre Deus e sobre o governo civil. E nós pensamos, será que há utilidade disso em misturar essas questões aqui? Será que é possível na adoração contemplarmos a vida da adoração do povo de Deus, que, né, aparentemente na nossa compreensão moderna nada tem a ver com o que acontece aí fora, com o governo humano? Asaf discorda, irmãos, dessa observação, porque Deus está aqui tratando com aqueles que foram investidos de autoridade, aqueles que foram chamados para representá-lo na sociedade civil.
E é extremamente importante para Deus o papel que essas pessoas exercem no mundo. Asaf está dizendo que Deus se preocupa com o que acontece na sociedade, com o que acontece, né, nos governos humanos. Martinho Lutero pregou sobre o Salmo 82, expôs o Salmo 82 em um contexto muito curioso. Foi durante a Guerra dos Camponeses na Alemanha. Enquanto pregava sobre o Salmo 82, ele diz que todos os filhos de Deus precisam entender alguma coisa a respeito da autoridade civil. Ele diz assim: olha, nós devemos ter na mais alta consideração aqueles que se acham investidos pela autoridade civil, autoridades de Deus no mundo. Alta consideração por aqueles que foram chamados por Deus para servir no mundo, na sociedade. Lutero diz: porque é uma grande bênção para nós quando nós temos um governo bom e um governo justo, né, sendo exercidos na terra. É por isso que ele diz que é preciso ter alta consideração. João Calvino achava que o chamado, né, ao envolvimento civil, ao governo civil, a participar das autoridades no mundo, era o mais alto chamado que Deus poderia ter e dar aos seus filhos. Por isso que nós temos aqui um cântico sobre o bom governo que Deus desejava que o seu povo compreendesse. E Asaf tem um desafio diante de si, porque há um culto de adoração em progresso, né? Há um culto de adoração sendo estabelecido, e vamos concordar que é o lugar mais inapropriado para chamar a atenção, né, humanamente falando, daqueles que estavam investidos de autoridade, mas estavam frustrando, em certo sentido, a vontade de Deus para a sociedade. Mas é esse ambiente que a Bíblia diz que o salmista tem e que Deus usa para ensinar o seu povo verdades importantes a respeito do nosso relacionamento com o governo civil. Pense que do verso 2 até o verso de número 7 nós temos Deus falando. E Asaf mesmo fala apenas no início do verso 1, quando ele fala que Deus convocou uma assembleia solene, e depois no verso 8, quando Asaf ora para que Deus venha, para que Deus julgue a terra, para que Deus derrame do seu reino sobre as nações. E o grosso do salmo, temos verdades de Deus a respeito do que Deus espera, irmãos, que aconteça na nossa sociedade, no mundo, entre as nações, e que nós deveríamos estar atentos. A primeira coisa, a primeira verdade, do verso 1 ao verso 4, é o chamado que Deus faz para um governo justo. Preste atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses ele estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Asaf descreve para nós uma cena de tribunal, um tribunal formado, convocado pelo próprio Deus, uma grande assembleia oficial que é presidida por Deus. E a palavra do Senhor nos diz que há pessoas sendo julgadas por Deus, e aqueles que estão sendo julgados por Deus são os juízes da terra. Ele usou a expressão no meio dos deuses, né, dos Elohims. E a interpretação desse texto é que Deus está colocando em xeque, né, a autoridade, o governo, o uso que essas autoridades fazem daquilo que receberam da parte de Deus.
E Deus está julgando aqueles que julgam, aqueles que deveriam liderar, aqueles que deveriam demonstrar, através do seu governo, o poder que vem de Deus. São os juízes, são os governantes, são os poderosos da terra. A palavra do Senhor nos diz que eles estão sob o juízo de Deus. E Deus então apresenta uma acusação no verso de número 2. Ele diz assim: até quando vocês vão julgar de forma injusta e tomar partido pela causa dos ímpios? A queixa que Deus faz, irmãos, é que aquela sociedade estava dominada por um julgamento injusto e pelo favorecimento à impiedade. E nos versos 3 e 4, Deus então espera o que eles deveriam fazer enquanto investidos dessa autoridade. Ele diz assim: façam justiça ao fraco e ao órfão, procedam retamente para com o aflito e o desamparado, socorram o fraco e o necessitado, tirem eles das mãos dos ímpios. Deus diz assim: isso é o que eu espero que aqueles que são constituídos de autoridade façam. Cuidem dos interesses daqueles que provavelmente serão esquecidos, serão maltratados. E Deus apresenta uma lista. Ele diz assim: são os fracos, são os órfãos, são os aflitos, são os esquecidos, os destituídos de poder. Deus diz assim: é por causa destes que há a investidura de autoridades constituídas na terra, pessoas que possam representar Deus no mundo, para cuidar daqueles que provavelmente serão esquecidos, para garantir que eles recebam a justiça e a proteção contra todo tipo de agressão e todo tipo de perversidade que campeia no mundo. Asaf está dizendo: olha, essa é a tarefa daqueles que são os poderosos da terra, daqueles que foram constituídos por Deus, chamados por Deus para exercer autoridade e poder no mundo. Cuidar daqueles que são menos poderosos, ou que não são nada poderosos, né? Melhor dizendo o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Deus fala desses dois elementos, daquilo que Ele espera, daqueles que são investidos de poder e autoridade. Olhem para aqueles que provavelmente serão esquecidos. Defendam aqueles que são vulneráveis ou mais vulneráveis à agressão da impiedade. Quando nós retrocedemos para as Escrituras e olhamos o que o Antigo Testamento nos fala a respeito do cuidado de Deus com aqueles que eram os esquecidos, daqueles que eram os vulneráveis, havia uma tríade, né, de pessoas constantemente nominadas pelos profetas, pela palavra de Deus, que o povo de Deus deveria ficar sempre atentos. E eles diziam o seguinte: olha, lembrem-se dos órfãos e das viúvas, lembrem-se dos estrangeiros. Constantemente nós encontramos na história do Antigo Testamento Deus lembrando o seu povo para não negligenciar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, porque esses eram nominados na sociedade antiga como sendo as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais esquecidas, né, dentro do quadro social. E Deus diz assim: olha, vocês que são investidos de autoridade, vocês foram levantados com um propósito. Sejam representantes de Deus no mundo, tragam justiça. Lembrem-se daqueles que precisam, daqueles que carecem. Não é que Deus está dizendo assim: olha, irmãos, o fato de ser viúva, o fato de ser órfão, de ser estrangeiro, já o qualifica e diz assim: olha, está aqui, é o direito adquirido. Não é isso. Mas Deus está dizendo assim: é isso que constantemente acontece quando nós somos
esquecidos das nossas responsabilidades. E aqui não é só para aqueles que são investidos do governo civil que Deus está dizendo, mas Ele está lembrando que qualquer manifestação da graça de Deus, que de alguma forma nos torne pessoas, entre aspas, poderosas, pessoas que tenham mais, pessoas que se vejam revestidas de um certo tipo de liderança ou de destacamento social, deveria fazer com que os nossos olhos estivessem voltados para aqueles que geralmente são esquecidos, aqueles que são preteridos. Porque Deus está profundamente interessado em que a justiça seja uma justiça que permeie todas as classes sociais, que envolva toda a sociedade. E ele faz um alerta dizendo que responsabilizará aqueles que foram investidos de governo, de poder, para isso. Curioso, não é? Porque às vezes a gente olha, né, e nós temos algumas noções equivocadas da sociedade como um todo, da sociedade organizada. Né? Nós temos esse hábito de glamorizar o mundo pagão. Né? A pessoa olha a Grécia antiga, a mãe da democracia, né? E a Roma antiga que, né, propôs o direito. Nós precisamos nos lembrar que a base da sociedade ocidental, como nós a conhecemos, ela foi estabelecida sobre a cultura, né, judaico-cristã. Foi sempre Deus que atentou para os aflitos, para os esquecidos, para os abandonados, para os vulneráveis. Não era na Grécia antiga, nem na Roma toda poderosa, que os menos favorecidos encontravam o seu direito, a sua justiça, o seu apoio. Sempre foi o Deus eterno que se revelou ao seu povo no Antigo e no Novo Testamento, que chamou a atenção do seu povo para que nós jamais nos esquecêssemos que Ele é a fonte de toda autoridade, Ele é a fonte de todo governo, Ele é a fonte de toda liderança. E Ele está profundamente interessado com o que acontece na sociedade civil. E que Ele nos diz que Ele responsabilizará aqueles que foram investidos por Ele dessa responsabilidade, desse poder, dessa autoridade. E ao invés de aplicarem a justiça, de defenderem aqueles que precisam, são pessoas que se voltam para a impiedade e subvertem a autoridade que receberam da parte do Senhor. Asaf diz, cuidado, Deus tem um tribunal, né? Deus responsabiliza aqueles que foram chamados por Ele para o exercício da autoridade no mundo. Essa é a primeira coisa que nós vemos no texto. Segunda coisa, segunda verdade que nós encontramos nesse texto, pequeno texto do profeta, do salmista, é a acusação que Deus presta contra o governo injusto. Olhe para o verso de número 5 do Salmo 82. Ele diz assim: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Deus está prestando uma queixa sobre as injustiças daqueles que têm poder. E Deus está fazendo, irmãos, uma avaliação do governo, da liderança, do poder que essas pessoas recebem. E Deus diz assim: olha, o que eu vejo é ignorância. Vamos pensar bem. Pretensamente, aqueles que são chamados, né, para serem lideranças em qualquer cenário, seja qualquer cenário nosso social, nós os entendemos
Pressupomos que são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas mais instruídas. Deus diz assim: quando nós nos esquecemos do chamado dele, quando nós nos esquecemos de onde emana todo o poder, de onde vem toda a fonte da autoridade, o que acontece é a ignorância. Ele diz assim: eles nada sabem, eles não entendem. Deus diz assim: olha, o que acontece com essa sociedade é uma sociedade de ações ineptas. Eles andam na escuridão, eles vagueiam em trevas. E, consequentemente, sabe o que é que acontece com uma sociedade assim? O verso 5 diz: a sociedade, ela se torna uma sociedade abalada. Toda a ordem moral está perturbada, tudo está em turbulência por causa da má liderança, da liderança ímpia, da liderança que se esquece dos fundamentos, né, da origem, do direcionamento de Deus. Deus diz que não é apenas uma liderança ruim, né, que se vislumbra no cenário, é mais do que isso. É uma liderança errada, é uma liderança injusta, é uma liderança imoral. E as bases do bem-estar geral da sociedade são minadas, né, por causa dessa subversão dos princípios de autoridade. E o resultado é a implosão contínua da sociedade. Não é preciso muito entendimento para descobrirmos que nós vivemos em uma sociedade assim. Uma sociedade onde a implosão familiar é notória. Uma sociedade onde a implosão econômica, educacional, judicial, política são claras aos nossos olhos. E é preciso, irmãos, que nós estejamos atentos, porque o que Deus está chamando a nossa atenção é justamente nos lembrarmos disso, de que não é só para nós. Preste atenção, o Salmo está falando sobre as nações. É tão fácil muitas vezes nós abdicarmos das nossas responsabilidades. É tão mais fácil olharmos para nós, olharmos para a igreja e dizer: olha, se tudo estiver bem conosco, o que nos importa a sociedade? O que nos importa o mundo? Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos uma responsabilidade no mundo aonde nós somos postos. Nós somos os representantes de Deus na terra. E existem tipos tão diferentes de vocações, de chamados, né? Não só o chamado para a salvação, mas o chamado para servir ao Senhor. E às vezes nós abdicamos disso, ou não atentamos para as implicações disso. De que nós não somos um gueto, de que nós não somos pessoas que vivem isoladas em uma redoma, mas nós vivemos no mundo, né? E nós não podemos nos esquecer do mundo, da sociedade que nos cerca e do que acontece no mundo. Quando aqueles que foram investidos de autoridade, quando aqueles que foram, né, levantados por Deus para serem representantes de Deus no mundo, se tornam pessoas injustas e se tornam pessoas ímpias. Nós não podemos aplaudir isso. Nós não podemos comungar com isso. Porque isso é contrário à vocação, isso é contrário à direção de Deus para a vida do mundo. E Asaf está nos chamando a atenção para isso.
E a terceira e última verdade que nós encontramos nesse texto, do verso 6 ao verso de número 8, é o juízo de Deus sobre os governantes injustos. Preste atenção no verso 6. Ele diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Depois de fazer a avaliação, daqueles que estão investidos em autoridade, a Bíblia diz que Deus então pronuncia um julgamento sobre aqueles que se entendem, se veem como poderosos, como mestres do universo, como deuses. Não é assim que às vezes nós olhamos para o mundo e dizemos assim: olha, tem determinadas pessoas que são inabaláveis, elas jamais serão alcançadas pela justiça, elas jamais serão responsabilizadas pela sua conduta. Deus diz: não é bem assim, porque Ele diz assim: são todos mortais. Você pode pensar que é Deus, que é poderoso, que é mestre, mas Asaf diz assim: mas a realidade, o julgamento, a sentença de Deus é que cairão e morrerão como todos os demais homens. Quantos homens já passaram pela história e se arrogaram como pessoas extraordinárias, como pessoas inatingíveis? Eu sempre digo a vocês que eu gosto muito de biografias, não necessariamente as biografias apenas cristãs, mas de geral, mas eu fico sempre pensando como um homem como Alexandre, chamado Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, um homem que, tendo pouco mais que 20 anos, 20 e poucos anos, havia conquistado todo o mundo conhecido. Há uma história que diz que Alexandre, quando conquistou o mundo, se sentou e chorou, e alguém perguntou para ele o que foi. Ele falou assim: não tem mais nada para conquistar no mundo. Mas esse dito jovem que dominou o mundo, aos 32 anos, estava morto. Apesar dos títulos, apesar dos cargos, Deus diz: são meros mortais, como todos os outros homens. Há uma história que diz que no leito de morte de Henrique VIII, um dos homens mais perversos e inescrupulosos que já passaram pela história, alguém tentava consolar o rei Henrique VIII e disse o seguinte para ele no seu leito de morte: majestade, daqui a pouco o senhor estará no lugar dos príncipes e dos reis. E aquilo não trouxe nenhum lugar de consolo, de conforto para aquele homem. Sabe por quê? Porque ele sabia o que alguém já havia dito, que o inferno é pavimentado com as coroas dos príncipes e os capacetes dos soldados. Às vezes nós olhamos para a sociedade que nós vivemos, uma sociedade que é calcada em corrupção, em injustiça, e nós olhamos para determinados personagens e assim: esses aí jamais serão atingidos, jamais serão alcançados. Mas a morte vem para todos os homens. A morte alcança todos os homens. Por quê? Só existe de fato um Deus imortal. E Asaf termina a sua oração, o seu salmo de adoração, fazendo uma oração ao Senhor, dizendo o seguinte:
Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Se nós pudéssemos, renominar a oração de Asaf, sabe o que ele estaria orando? Sabe o que ele ora para nós ou por nós? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, onde ele diz o seguinte: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre a terra. Nós jamais podemos perder de vista, irmãos, que só existe um Rei dos reis e um Senhor dos senhores. E só existe um reino que de fato é verdadeiro, um reino onde a justiça, a graça e a misericórdia são o amparo que nós precisamos. Esse reino não fica neste mundo. Não se esqueça disso. Porque às vezes nós atribuímos características messiânicas para personagens que são meramente humanos. E nós nos decepcionamos. Nós olhamos para homens e dizemos: olha, essa é a resposta, aquele outro vai trazer a ordem. Os homens são apenas chamados para serem representantes de Deus na terra. Quando eles fazem tudo o que eles devem fazer em nome do Senhor, eles devem ser sempre dignos da nossa alta consideração, porque é uma bênção sermos governados, sermos dirigidos por pessoas que têm o princípio de Deus na sua vida. Não é obrigado a ser crente, não. Porque Asaf está nos dizendo que as pessoas precisam se lembrar do direito, da justiça, da misericórdia sobre aqueles que são os menos favorecidos do mundo em que nós vivemos. E é uma bênção quando nós temos pessoas que vivem assim, que entendem assim. Mas também nós precisamos nos lembrar que o juízo de Deus vem sobre aqueles que se esquecem de onde procede, de onde emana todo o direito, toda a justiça, toda a autoridade. Às vezes a gente vê e fala assim: fulano, passou incólume pela sociedade, roubou, foi corrupto, pintou e bordou, morreu e ainda foi celebrado. Precisamos nos lembrar, a vida não acaba aqui, E a morte não finda tudo. Pelo contrário, ela apenas abre um clarão da justiça de Deus, porque diz a palavra do Senhor que todos nós compareceremos perante o tribunal do Senhor para prestar contas daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Tom Wolfe capturou o espírito da sua época na fogueira das vaidades, dizendo que aqueles homens, no seu contexto de riqueza, no seu contexto de opulência, de ganância, viam a si mesmo como pessoas inatingíveis, como mestres do universo. Só existe um mestre do universo. Só existe um rei dos reis e um senhor dos senhores. Nós vimos aqui em outro dos salmos de Asaf dizendo o seguinte: no tempo certo, Deus abate a quem quer e Deus levanta a quem quer para a glória do seu santo nome. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não olhe para pessoas, atribuindo a elas mais do que elas realmente são. Julgue, avalie, conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz, conforme a conformação dessas pessoas com o chamado que receberam de Deus, para atentarem para uma sociedade mais digna, mais justa, aonde todos são beneficiados, não apenas alguns. Isso não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a graça de Deus, com a misericórdia, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos clamar para que Deus seja o Deus de
todas as nações, de todos os povos da terra. E Asaf nos chama a atenção para isso, para a graça de Deus, né, derramada sobre a sociedade em que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra possa sempre dirigir as nossas vidas e todas as nossas ações, não apenas aqui, no que diz respeito ao culto que prestamos ao Senhor, mas aí fora, nas nossas ações, no mundo e na sociedade em que nós somos chamados para servir. Vamos ficar de pé?